Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre. Para contatos 020 7272 1010 e aqui no meu canto esquerdo esse QR Code lhe dará acesso ao nosso WhatsApp. Ali você poderá nos enviar o seu pedido de oração com o seu nome, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando, o nome da sua empresa, o nome do seu cônjuge, e nós estaremos orando por você, pois hoje, quinta-feira, todas as quintas-feiras nós temos a Terapia do Amor aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 8 horas da noite. Eu gostaria de lhe convidar a participar conosco dessa terapia para que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida da Gislaine e do Jefferson. Que a Gislaine, que teve um primeiro casamento, ela teve um casamento destruído. Na verdade, o seu primeiro casamento foi destruído e teve filhos de pais diferentes, e nesse último casamento com o Jefferson, ela passou pelos mesmos problemas, vivendo juntos na mesma casa, sem se falar por 2 anos. Então ela decidiu vir à terapia, entendeu que o problema estava nela, e hoje os dois são felizes, e o mesmo poderá acontecer. Talvez você está dentro de um relacionamento que você, aos olhos humanos, é impossível de dar certo. Talvez você está vendo seu casamento se destruir, ou já esteja destruído, mas eu digo para você que com Deus tudo é possível, e Ele vai te ensinar a resolver esses problemas. Eu gostaria de lhe convidar a vir ter conosco ainda hoje, aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 8 horas da noite, onde nós estaremos ministrando a palestra da Terapia do Amor. Nós estamos aprendendo as ferramentas do amor inteligente. Eu gostaria de lhe convidar a vir ter conosco. Vamos a esse testemunho e nós voltaremos com vocês logo após. Seu nome? Gislaine. Meu Jefferson. Gislaine, sinceramente, como é que estava a vida de vocês? Uma porcaria. Eu vim de um outro relacionamento, né? E em 1 ano eu casei com o Jefferson, né? Com meu esposo. E assim, eu vinha com um monte de problemas do outro casamento, e aí eu fui para esse outro casamento achando que o problema era a pessoa, né? E aí eu me casei com ele, e em 4 anos, assim, mais ou menos, 4 anos de casado, eu tive a minha filha, a mais nova, porque do primeiro casamento eu tinha tenho uma outra filha. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, vindo da parte dele. Porque, assim, o sonho dele era casar comigo, né? E aí, ainda bem que eu não ficava me iludindo com essas coisas, né? Porque como eu já vinha blindada do outro casamento ruim, eu achava que eu não confiava muito nos homens, né? E eu vim com essa cabeça para esse segundo casamento. E aí, quando nasceu a minha segunda filha, eu comecei a perceber que as coisas estavam diferentes. Ele começou a ficar diferente comigo, ele começou a ficar frio. E a gente teve muitos problemas, aí começou a juntar financeiro, um monte de coisa. E aí eu falei para ele, eu falei, não dá mais. Eu falei assim, do jeito que a gente está vivendo, é melhor separar. Ele batia os ombros. Eu falei assim, nossa, para quem queria tanto casar comigo, hoje eu falo para você, vamos separar, e você sacode os ombros, né? Então, assim, eu sentia muito desprezo. A gente chegou a um ponto, pastor, bispo, de a gente ficar 2 anos dentro de casa sem ter nenhum tipo de relacionamento. A gente nem se falava mais. Era só, assim, o básico. Nem conta eu falava para ele, tem isso aqui para pagar, tem isso aqui para fazer. Nem isso eu falava, porque tudo era motivo de discutir. A gente discutia por tudo. E eu cheguei a chamar meus pais para falar para eles, pai, não dá mais, eu vou sair desse relacionamento, eu vou voltar para casa, porque eu não tinha condições. E a minha cabeça era assim, poxa, saí de um casamento e mais uma vez estou entrando num outro segundo casamento, frustrada, achando que só porque eu casei com uma pessoa, estava dentro da igreja, ia mudar, e não é isso, né? A gente tem essa ilusão de, eu casei, mas estamos na igreja. Mas assim, a gente já não agia a fé, a gente achou que tipo assim, era só casar, né? E aí, as brigas, assim, eu cheguei a um ponto de desejar que ele fosse assaltado, para ele nem voltar mais para casa. Aconteceu alguma coisa com ele, ele ia morrer e ele não voltar para casa. Olha só. De tão decepcionada que eu fiquei. Eu falava para ele, eu falei, era melhor viver com um usuário de crack do que viver com você. Porque eu não via ele tomar atitude nenhuma assim, para mudar. E assim, foi só afundando. Aí chegou um ponto que eu falei assim, não, eu não aceito
eu não aceito ir para um segundo casamento. E vinha os pensamentos, né? Mais um casamento, ou você está errado ou tem alguma coisa errada. Mas como minha mãe sofria no casamento, né, com meu pai, e tinha agressões, tudo, né, brigas, eu falava assim, o que o meu pai fez com a minha mãe não vai fazer comigo. Então, eu fui muito blindada assim, para o primeiro casamento e para o segundo casamento. Então, sempre era eu que falava. A minha voz sempre tinha que ser mais alta, então, praticamente, eu que mandava. E ele, como não tinha sido casado, eu já tinha sido casada. Então, ele ficou meio perdido também. E aí, até que um dia, eu resolvi buscar ajuda, né? O pastor falou comigo, me orientou, pediu para mim vir participar da terapia do amor, que, a princípio, eu ficava achando que, não, vou fazer o que lá na terapia do amor? Para ficar arrumando pessoa? Era esse o pensamento que eu tinha, né? E aí eu comecei a vir. Aí eu comecei a entender, bispo, que quem precisava mudar era eu, não era ele, não era nem casando com uma outra pessoa, separando dele e casando com outra pessoa, mas quem precisava mudar era eu. E aí eu comecei a entender que eu tinha que mudar, que eu tinha que largar aqueles pensamentos de que todo homem é igual, até aquilo que a minha mãe falava sobre os homens, porque como ela também não tinha uma vida feliz, né, no relacionamento, ela passava isso para a gente. E eu comecei a carregar isso. E eu comecei a vir, lógico, a princípio não mudou assim de primeira, né? Tinha vezes que a gente vinha para a igreja, ele vinha primeiro, para não vir junto comigo, sentava na frente e eu ficava lá atrás. Mas mesmo assim, eu falava, não vou ficar olhando para isso. Só que eu comecei a sentir menos pesada. Eu falei, Deus, eu vou fazer a minha parte, e o Senhor vai fazer a dele, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. E aí eu comecei a perseverar. E aí tudo que o homem de Deus falava, eu praticava. E lógico, perseverando, era toda quinta-feira. Por mais que às vezes as situações eram tudo contra aquilo que eu estava buscando, mas eu continuei, até um dia que as coisas começaram a clarear, né? As coisas começaram a mudar. E hoje, assim, a gente tem um casamento transformado, né? Para quem desejava que a pessoa não voltasse, né? Hoje, que nem ele está esses dias de férias em casa, eu falo assim, nossa, o que vai ser de mim, né? Porque eu já sinto falta, né, dele, né? Então, assim, hoje tem motivo de alegria, né? Dentro de casa, a gente não tinha isso, não tinha conversa. E é aquilo, né? A gente está aqui e muitas pessoas às vezes acham, não, mas será que existe isso? Existe. Existe porque nós temos isso. E a mudança aconteceu. Aconteceu. E você viu essa mudança nela? Eu comecei a ver mudança nela. Uma coisa que eu vi, assim, ela começava a fazer as coisas pequenas. Ao meu almoço, cuidava da minha roupa. Antigamente ela não fazia nada disso. Eu chegava em casa, eu tinha que passar minha roupa, dobrar minha roupa. Tinha que fazer tudo. Quando nós começamos a fazer a terapia do amor, não mudou assim tão assim rápido. Demorou um pouco, mas fomos trabalhando. Você pode ver que até hoje, nós somos casados, nós temos uma vida, casamento abençoado, só que hoje nós ainda faz a terapia do amor. Nós vamos na terapia, quando ela não vai sozinha, eu vou, porque às vezes o nosso trabalho não... Mas sempre que nós estamos juntos, nós sempre na terapia do amor. Quer dizer, continua investindo ainda, né? Com certeza, tem que investir, sempre. Casamento é isso, é um investimento, né? Porque senão a gente não aguenta, não. Bacana. Todo dia Deus dá orientação, né? Principalmente na terapia. Ela é muito, para mim, assim, é o que me fortaleceu. Em tudo, não é só no casamento, mas a convivência com os filhos, que eu tinha problema com a minha filha também, a mais velha. Então, em tudo, mudou em tudo. Mudou com ele e mudou para o resto da família também. Todo mundo começou a perceber. Parabéns. Deus abençoe mais e mais o casal. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, como vocês puderam ver, hoje o casal está bem, são felizes, e o mesmo pode acontecer na sua vida, pois se você der a Deus uma oportunidade, Ele fará algo grandioso na sua vida, no seu casamento, na sua vida sentimental. Talvez você se encontre aí agora sem saber o que fazer. Venha ter conosco. Eu tenho a certeza que Deus ele vai te dar uma direção, pois a palavra de Deus ela diz aqui no livro de Salmos 25,
a partir do versículo 1 diz assim: A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. E é isso que nós estamos aprendendo todas as quintas-feiras. Deus ele vem nos ensinando a usar ferramentas de acordo com a sua palavra para que nós venhamos resolver todos os problemas de ordem sentimental, conjugal. Talvez você seja uma pessoa como a Gislaine e o Jefferson, que talvez você esteja vivendo dentro da mesma casa com o seu cônjuge, com o seu companheiro, a sua companheira, e você não se fala, você já não tem mais um relacionamento. Eu gostaria que você saísse de onde quer que você esteja e venha ter conosco para aprender as ferramentas do amor inteligente e resolver esse problema da sua vida sentimental, do seu casamento. E eu tenho a certeza que você será capaz de resolver isso. Não pense que está tudo acabado. Nós vamos agora a mais um intervalo e eu gostaria que você preparasse aí um copo com água, pois quando nós retornarmos desse intervalo, eu vou retornar fazendo uma oração por você, pela empresa onde você trabalha, pela sua vida financeira, pelo seu casamento, a sua vida sentimental, e eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva. E ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nessa lista? Sim. Essas pessoas encontram o verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da terapia do amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da terapia do amor. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com.
Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam dessa programação, elevamos os nossos pensamentos a Ti e Te pedimos que o Senhor venha nessa hora fazer um milagre acontecer na vida de todos. Meu Pai, essas pessoas que se encontram agora em meio a problemas financeiros, meu Pai, em meio ao desemprego, às dívidas, em meio às perdas, eu Te peço que o Senhor venha trazer a restituição de tudo aquilo que essa pessoa perdeu, esse empresário, meu Deus, que após tanto investimento perdeu a sua empresa, essa pessoa que se encontra agora desempregada, pois perdeu o seu emprego, se encontra em meio às dívidas, perdeu a casa, perdeu o carro. Meu Deus, eu Te peço que o Senhor venha nessa hora agir com Teu poder nesse casamento, que se encontra em meio a problemas, em meio às brigas, essa pessoa que pede, meu Pai, oração, que ora comigo nesse momento e se encontra, meu Pai, em meio à solidão, em meio à tristeza, à dor do abandono, à dor, meu Pai, da alma, do coração, que o Senhor venha nessa hora agir com Teu poder. Eu oro aqui neste momento, meu Deus, pelo Djalma Sebastião Pereira, lá do Rio de Janeiro, meu Deus, que pede oração para que o Senhor o livre de todo mal, que a sua família seja livre de todo mal. Pede também pela prosperidade, que o Senhor venha, meu Deus, prosperar a sua casa, prosperar a sua vida nesse momento. Meu Pai, consagra esta água com o Teu poder. Quando nós bebermos desta água, que essa água ela seja o Teu poder para prosperar, para abençoar os lares, em o nome do Senhor Jesus. E se você concorda, e se você crê, diga assim seja e beba dessa água com fé. Djalma, beba da água aí agora e receba um milagre na sua vida. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o poder de Deus já se manifestou na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e na vida de todos os seus. Mas eu gostaria de lhe convidar a estar conosco ainda hoje em uma das nossas igrejas, mas principalmente neste domingo, vir ter conosco em uma das nossas reuniões aqui na nossa Catedral dos Milagres. Nós teremos uma reunião às 7h30 da manhã, mas eu estarei com vocês às 10 horas da manhã, onde toda a igreja se reúne. Nós temos ministrado uma bênção especial por você e a sua família. Venha ter conosco e eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Se você deseja saber o nosso endereço é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, aqui em Finsbury Park. E nós teremos essas reuniões aqui no primeiro andar da nossa Catedral dos Milagres, aqui no norte de Londres. No mais, de onde quer que você esteja participando conosco dessa programação, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora. Paz e felicidade. Essa tem sido a maior busca de todas as pessoas. O ser humano tem procurado em todos os lugares a verdadeira felicidade. Porém, não demora muito para perceberem que tudo não passa de uma alegria momentânea. A sensação de bem-estar logo desaparece e então essa busca incansável recomeça. É impossível encontrar a paz e felicidade sem ser através do dono dela, Deus. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Todos os domingos, na reunião do encontro com Deus, as pessoas têm encontrado a alegria e paz que tanto almejam. Junte-se a elas e venha também encontrar a verdadeira felicidade para você e sua família. Todos os domingos, às 10 da manhã, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você.